Joca faz isso comigo. O irmão do Joca faz isso comigo. Cai no chão. Não, o Joca faz isso. Sabe o Vitor, o ex-goleiro nosso trabalha com a gente, falou, pô, não dá não. Ele não precisa cair pra você jogar a volta, não. Eu não vou ficar caindo, eu vou jogar até o máximo que eu puder. Só que o árbitro tem que ver aí quando eu vou cair toda hora pra ser falta. Às vezes, velho, vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo. Aqui também no Brasil é muito competitivo. Então eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes o cara tem que entender quando é falta e quando não é. O árbitro tem que marcar. Entendeu? Eu saí muito chateado hoje com o Daronco. Eu tenho muito respeito pelo Daronco, com todos os rapazes brasileiros. Eu falei ali pra ele, quando tava ganhando o jogo, ele falou assim, cuidado, você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é o último jogo que eu apito 6. Não é o último jogo que eu apito seu. Ou seja, você ameaça ou não? Eu não sei, mas ó. E a Thiago ali, Cisar, meus 4 filhos. Que a conversa que eu tive com ele ali. Que eu falei, Daron, que eu achava, vou falar com ele, então você está tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo que eu falo. Agora você tem que assumir, como você não assumiu de ver o VAR. 2 lances que você poderia ver o VAR, depois você decide se marca pênalti ou se não marca. Mas é muito fácil jogar adversário do segundo. O terceiro, assina o velho. É difícil? Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagelo TV na área. Eu sei que esse vídeo é um pouco mais antigo, mas serve também para essa partida, porque o Hulk não cansa de chorar. E se a arbitragem não der um pênalti para ele, ele fica fazendo biquinho. A gente vai falar também sobre a covardia que foi o STJD e a prova cabal, que o Flamengo é tratado de um jeito pelo STJD e os outros de outro jeito. Em relação à nossa dupla, virou realmente uma muralha aquela dupla ali, Fabrício Bruno e Pablo na zaga rubro-negra. A gente vai falar sobre esses números fantásticos dessa dupla. A gente vai falar também sobre, infelizmente, né, o Daniel Cabral. Foi constatada uma lesão gravíssima ali no seu joelho direito e ele vai ter que passar por uma cirurgia e ficar em torno de 10 meses afastado dos gramados. A gente vai falar também sobre a licitação. Bateu o martelo, Flamengo e Fluminense, eles vão sim juntos entrar nessa disputa de licitação do Maracanã. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora vamos falar do STJD, que é uma vergonha o que o STJD fez em relação à partida Goiás versus Corinthians, adiando uma partida de um time que está numa final e não adiando a partida do outro time que está na final. Isso é um absurdo. Aí eles falam, não, mas tem que ter reciprocidade, não pode a torcida do Corinthians não estar no jogo. Por isso que o STJD foi lá e adiou o jogo. Muito justo isso. Justo? Justo é uma ova. Só o Flamengo serve como bode expiatório. Em 2019... para quem não lembra, a gente jogou sem a nossa presença da torcida contra o Palmeiras. Na mesma partida onde cadeiras foram arremessadas contra a cabeça de nossos jogadores. Sendo que não acertaram, graças a Deus. Mas a partida não foi adiada daquela vez. O STJD não adiou a partida. O STJD foi dar uma multa de R$1 para o Palmeiras, porque eles quase causaram ali uma tragédia nos nossos jogadores. Imaginem se fosse ao contrário. Aí chegou em 2020, o nosso time quase inteiro com Covid. O Flamengo pediu adiamento da torcida. O que o STJD fez? Não. Vai jogar nessas condições. Problema, que joguem com sub-15. Aí beleza, jogamos com o time ali quase todo da base e não passamos vergonha, né? Um detalhe. E aí, chegou em 2020 mesmo, a gente teve que jogar com diferença de 48 horas. Pelo amor de Deus, 2 partidas e um intervalo para descanso de 48 horas. E aí depois eles falaram, não, é um absurdo isso, nenhum time mais vai ter que passar por isso. E aí chega agora, adia o jogo do Corinthians, pelo amor de Deus, tá aí a prova cabal, que os caras fazem, tratam um time de um jeito e tratam outro time de outro. Uma vergonha isso, e até agora os caras estão reclamando da mão do Léo Pereira, que se você for olhar com calma o lance, a bola primeiro bate no braço, nessa região do braço do jogador do Corinthians. Ninguém fala isso, né? É uma vergonha que tem acontecido, eu queria saber a sua opinião. Acham justo aí adiar o jogo do Corinthians? O Corinthians tendo que jogar na quarta-feira uma final de Copa do Brasil? Eu acho totalmente injusto. Para mim tinha que ter o jogo, e aí no ano que vem a torcida do Goiás não iria lá para São Paulo para o jogo do Corinthians, como foi aqui Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, que não teve torcida deles. Para mim isso é uma vergonha, uma vergonha. STJD, para mim, é tendencioso. E aí, nação, metemos 1-0 no todo-poderoso Galo Mineiro, que virou galinha no Maracanã, contra o time reserva do Flamengo. Tem que encher a boca para falar reserva do Flamengo. O Cuca ficou com aquela carinha de choro depois do jogo, mas nada se compara com o Hulk,
Hulk, que ano passado foi o artilheiro, mas 1/3 dos gols dele foi de pênalti. E aí esse ano, como a arbitragem não tem dado um caminhão de pênalti, como foi ano passado para o Atlético Mineiro, resta ao Hulk ficar chorando. Não chora não, neném. Após essa partida, por incrível que pareça, o Hulk foi lá chorar na internet. E aí foi chorar a bola que bateu no cotovelo do Varela. Varela de costas pro lance. E aí ele queria um pênalti. Sem pênalti, o Hulk não vive. É como se fosse o espinafre pro Popeye. Né? O Hulk necessita de pênalti para ser o todo-poderoso. Mas aí, esse ano, a arbitragem, pelo menos, está sendo ali um pouco mais justa em relação aos pênaltis, que eram irregularmente dados ao Atlético Mineiro ano passado, pelo menos a maioria deles, e nesse ano, como não tem pênalti, tem o Hulk chorando depois do jogo. Que coisa feia, né, cara? Que coisa feia, coisa desagradável, não tá jogando nada dentro de campo, e aí tenta, né, botar panos quentes falando que teve um pênalti. Vocês não têm competência nem para ganhar do time reserva do Flamengo. Vou falar de novo, encher a boca. Reserva do Flamengo. Fiquei muito feliz com essa vitória. Graças a Deus, estamos subindo na tabela, né? Apesar de estar envolvido diretamente aquela partida lá que o STJD adiou misteriosamente, né? Partida do Corinthians ali. E o Flamengo vai ter que jogar quarta-feira e jogou fim de semana. E o Corinthians vai ter ali uma semana para poder se preparar para a final. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? A gente não fica chorando igual o Hulk, igual o presidente do Corinthians, igual vários outros aí que choram bastante. Mas esse ano aí, igual o Atlético Mineiro, igual o Corinthians, está difícil a gente ver alguém mais chorão. Nação rubro-negra, que notícia triste, misericórdia sobre o Daniel Cabral. Daniel Cabral, que saiu da última partida do Flamengo, chorando ali no campo por causa de uma lesão. Infelizmente, os exames de imagem constataram sim uma lesão e infelizmente ele vai ter que fazer uma cirurgia onde ele vai ficar afastado por quase 1 ano dos gramados. Cara, é complicado, né? Ele que há um tempo atrás passou ali por um problema seríssimo, também ficou muito tempo afastado. Hoje em dia ele se deparou com essa notícia que é a pior possível, né? Vamos lá. O Flamengo ele emitiu uma nota oficial, a gente vai ler para vocês agora. O atleta Daniel Cabral realizou exames nesse domingo, dia 16. As análises constataram uma lesão no ligamento cruzado anterior e no canto posterior do joelho direito. O problema de ligamento é seríssimo. A cirurgia será realizada nos próximos dias e o prazo de recuperação está estimado em 8 a 10 meses. Força, Daniel Cabral. Principalmente aqui, ó, que o jogador precisa ter muita tranquilidade e passar por isso da melhor maneira possível, mesmo sendo uma notícia péssima. Mas não tem mais o que fazer. Essa cirurgia vai ser feita, foco na recuperação, foco na alimentação, foco nas noites bem dormidas. E se Deus quiser, esse prazo de 8 a 10 meses vai se encurtar para menos de 8 meses, se Deus quiser, e você vai poder continuar exercendo a sua profissão. Força, Daniel Cabral, e que tudo dê certo o mais rápido e o melhor possível para você. E quem diria, hein? Quem não tinha quase zagueiro nenhum para formar um time, hoje em dia tem zagueiro à torta e à direita. Flamengo está com uma zaga incrível no time titular, só que, por incrível que pareça, mais incrível ainda no time reserva do Flamengo. Essa dupla, Fabrício Bruno e Pablo, já tem 10 jogos de vencibilidade à frente do time rubro-negro e tomou apenas 5 gols nos últimos 10 jogos. Incrível isso, e os caras são reservas, hein? Mas eles têm um poder de recuperação incrível e inenarrável. Desses 10 jogos, 5 sem tomar gols e a gente não perder nenhum, isso é incrível. Uma boa dupla de zaga, uma verdadeira muralha ali na frente da zaga. E eu vou passar para vocês aí a relação dos jogos onde o Flamengo ali... Vamos lá, vamos fazer um resumão dessas partidas aí. Avaí e Flamengo, 2-1 time do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo versus Atlético Goianiense, 4-1 Flamengo. Flamengo fora de casa jogando contra o São Paulo com o time reserva, meteu 2-0. Flamengo versus Atlético Paranaense, 5-0 time do Flamengo. Atlético Paranaense e o Flamengo, 1-0 time do Flamengo fora de casa. Fora de casa o Flamengo venceu 1-0 o Botafogo, 2-1 em cima do Vélez, 4-1 em cima do Bragantino e 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Todas essas partidas com essa dupla de zaga. Então, parabéns, estou muito feliz para quem não tinha nenhum zagueiro. Hoje em dia a gente tem no mínimo 4 excelentes zagueiros, além do Rodrigo Caio, que está lá
no departamento médico, se formando como médico, mas ano que vem ele vai chegar com tudo, tenho certeza que ele vai conseguir uma boa temporada na zaga do Flamengo, e aí é mais um zagueiro para fazer parte desse elenco tão recheado e de alta qualidade que a gente tem. E nação, já está decidido, Flamengo e Fluminense juntos vão disputar a licitação do Maracanã contra o Vasco, né? Porque já está decidido. O Flamengo e o Fluminense conversaram, bateram o martelo e vão sim querer essa concessão do Maracanã pelos próximos 30 anos, se eu não me engano. 30 ou 35, mas se eu não me engano, no Maracanã são 30 anos aí de licitação. Sendo que o Vasco vai tentar também o Maracanã, porque o Vasco enxerga que a longo prazo o Maracanã é importante, mesmo eles tendo já um estádio lá em São Januário, onde uma vez passou um hamster, um ratinho lá dentro de campo. Eu acho que é por isso até que eles querem ir para o Maracanã. Vai ver que no Maracanã tem bem menos ratos que em São Januário. Brincadeiras à parte aí, mas a verdade é essa. Flamengo e Fluminense fizeram um bloco ali para poder pegar essa licitação do Maracanã, que é importante para o time do Flamengo, mesmo o Flamengo tendo estádio. Aí o Flamengo manda os jogos pequenos lá para o Maracanã e os jogos grandes manda para o seu estádio, ok? E o Vasco vai disputar lá do outro lado. Vamos ver, né, o que vai acontecer, porque a 777, que é a empresa aí, que é a SAF do Vasco, tem dinheiro, então vai ser uma briga boa da gente poder ver, briga fora de campo, e se tudo der certo, o Maracanã vai ser do time do Flamengo e do Fluminense pelos próximos 35 anos. O problema é a licitação em si, né, que obriga ali o Flamengo e o Fluminense a cobrarem o mesmo aluguel de outros times que quiserem jogar no Maracanã, e o Flamengo e o Fluminense, se não tiverem jogo no dia, não podem falar não. Aí é complicado, né, os políticos se metem muito. Então, essa situação aí deixou a torcida do Flamengo meio escabriada em relação à licitação do Maracanã, mas o Flamengo e o Fluminense já bateram o martelo e sim, vão disputar essa licitação.